Um macabro massacre desdobrado pelo lago nas planícies cobertas de grama. Um grupo de homens estranhamente vestidos em camelos de uma corcova atacou o grupo de aventureiros. Usavam o traje de marca registrada do deserto, vestes brancas e folgadas, com um cachecol enrolado em volta da cabeça, revelando apenas um par de olhos de lobo. Com o apito do líder desses cavaleiros de camelo, seus homens cercaram os aventureiros, onde alguns deles até mesmo haviam desenhado seus arcos. Olhando para essa reviravolta, a expressão desses aventureiros piorou. Já faltavam números, sem sequer mencionar o equipamento de alta qualidade usado contra eles. O que eles estão dizendo? A feiticeira Aleri perguntou ao assassino depois de lançar algumas camadas de feitiços defensivos em si mesma. Eles disseram que nós nos intrometemos em suas terras e devemos usar nosso sangue e nossas vidas para lavar nossos pecados. O rosto do líder assassino escureceu enquanto ele apressadamente explicava: estamos em apuros. Essas são as tribos do deserto. Os habitantes originais do deserto ocidental, e este é o lugar que eles chamam de lar. Eles também possuem uma estranha habilidade de lançar maldições. Acarei e os guerreiros do deserto imediatamente correram para a frente e soltaram as flechas. Alguns guerreiros de bambu saltaram para o alto, brandindo sabres com gemas embutidas neles enquanto cortavam para baixo em um belo arco. Bom tempo! O líder assassino gritou quando ele bateu com a adaga na mão. Uma lâmina gelada brilhou enquanto muitos dos guerreiros do deserto caíam do chão, o sabre em suas mãos quebrado em pedaços como borboletas dançantes. Cabeça! Como você pôde atacar primeiro e até mesmo dar um golpe tão fatal? Os outros aventureiros observaram, incrédulos, o líder. Não temos escolha. O assassino sorriu ironicamente. Acarei significa não deixar ninguém vivo. No entanto, eles não tiveram o prazer de conversar momentos depois. O líder da tribo do deserto saltou do camelo e correu em direção ao assassino Peng. Um sabre espesso e volumoso assobiou pelo ar, e a força do vendaval que os trouxe fez o assassino um pouco apreensivo. Clink arte da lua uivando. O assassino uivou e colidiu sua adaga contra o sabre. Uma onda de ki se dispersou nos arredores, deixando incontáveis poços na superfície do deserto. Sing apenas quando as duas lâminas estavam prestes a colidir, uma lâmina do corpo do líder do deserto brilhou. Outra pequena adaga apareceu em sua mão e ele empurrou diretamente no olho do assassino. Técnica secreta do All Serpentines líder. A feiticeira gritou quando apontou com o indicador que brilhava e gritava: espada do mago! Uma lâmina ilusória apareceu no ar e desviou o golpe fatal do líder do deserto. Droga! Dá-o fora nesta situação de vida e morte. Aquele assassino também desencadeou todo o seu poder e rugiu. Os músculos do corpo dele começaram a inchar e logo ele se transformou em uma versão menor de um gigante. A adaga em suas mãos agora exercia uma força maior, que enviava o líder do deserto cambaleando para trás. Aquele líder do deserto chorou em um tom estridente e se afastou tão ágil quanto uma andorinha, seus olhos claros como água. Uma mulher. Este assassino sentiu a parte de trás do pescoço dele formigando. Seu descuido quase teve seus olhos arrancados por uma mulher. Líder. E agora, neste momento, as flechas caíram como chuva, jogando o resto da festa em desordem. Reunir-se ao lado de Awar. Vamos romper com o cerco. Aleri, concentre-se e apoie-o se necessário. O assassino deu suas ordens. Berserker. O membro do partido Awar era o berserker e o camuflado do grupo. Ele produziu um grunhido baixo e os músculos de seu corpo se arregalaram. A força do touro. Resistência do urso. Aleri, por outro lado, também adicionou várias camadas de buffs que brilhavam. Matar. Depois de entrar no moedo berserk, Awar pareceu se transformar em um tanque humano com o escudo em suas mãos, enviando muitos dos guerreiros do deserto voando com sangue momentaneamente. Wodarnik.
Arbedonia, a líder do deserto feminino, deu alguns comandos e dirigiu seus homens para linhas de defesa. Parecia que, como ela não queria até que este grupo de aventureiros estivesse morto. Seu adversário sou eu, o assassino inalou profundamente, antes que uma camada de ki de batalha estivesse imbuída em sua adaga rústica. Em face do perigo, esse assassino mostrara seu lado mais tenaz. Ele decidiu se envolver diretamente com o líder do inimigo, ganhando tempo para seus companheiros de equipe. Sing, a guerreira do deserto feminina, não disse uma palavra. Em vez disso, ela cruzou seus sabres e soltou sua força explosiva. Seu corpo parecia deixar para trás uma imagem depois que ela correu em direção ao assassino. Seus ataques vieram de todas as direções, seus braços aparentemente desossados em sua flexibilidade. HNG. Lâmina de gale escaldante. O assassino gritou friamente. Com os olhos em chamas, a lâmina na mão formou um vendaval que combinava com o poder de uma tempestade de areia, impedindo o ataque da guerreira. OH. Na verdade, existem técnicas de arte marcial nesta área. Lei Lin observava vagarosamente do ar, aplicando uma camada de ilusão mágica ao redor dele. Aquela mulher guerreira está se aproximando da força de um Legendary, mas sua técnica está no nível lendário. As tribos do deserto têm alguns talentos. Este grupo de aventureiros está em perigo. As estimativas de Lei Lin eram extremamente precisas. Em uma situação em que a pessoa estava em um ambiente desconhecido com um número menor de pessoas, a desvantagem não poderia ser compensada por uma súbita explosão de força. Tudo areia amarela voou no ar. Enfrentando um berserker como ao ar, aqueles guerreiros do deserto preferiram não se empenhar, mas cavalgaram seus camelos, arrastando várias correntes de metal atrás deles. Peng. Peng. Os rugidos furiosos do berserker continuaram, mas ele ainda estava preso como um inseto em uma teia de aranha, e só pôde resistir sem sucesso. Algum tempo depois, os rugidos do berserker ficaram mais suaves e seu físico voltou ao tamanho original, parecendo desanimado. Não é bom, seu modo frenético acabou. Olhando, Aleri foi em frente e enfiou uma poção de força espiritual na garganta de Awar, o rosto cheio de preocupação. Mesmo com a resolução do assassino, ele não podia deixar de ser desmoralizado, olhando para as circunstâncias atuais. Se não houver reforços, provavelmente esse grupo de aventureiros irá perecer aqui. Lei Lin concluiu enquanto no ar. No entanto, o seu backup chegou. O rosto de Lei Lin ficou solene quando ele olhou para uma direção, afastando-se, como se estivesse um pouco apreensivo. Enquanto ele usava magia ilusória para cobrir seus rastros, ele ainda era muito provável de ser descoberto se alguém da mesma categoria estivesse aqui. Neste momento, na direção em que Lei Lin estava olhando, veio um ruído muito vago e alto. Soava como os pios de 1000 pássaros e trovões do céu. Estrondo. Um brilhante objeto semelhante a uma estrela apareceu em plena luz do dia, com uma deslumbrante imagem depois de ser disparada com um zumbido. Quando o objeto se aproximou, foi feito para ser uma lança lançada. A fricção que produzia enquanto acelerava pelo ar a transformara em um vermelho brilhante, como se fosse derreter a qualquer momento. Esta cena só poderia ser feita com a proeza visual de Lei Lin. Quanto à tribo do deserto, eles só podiam ver uma luz ofuscante atirando em direção a eles, perfurando vários guerreiros e camelos ao mesmo tempo, finalmente pousando diante da líder feminina desses guerreiros do deserto. Clink. Contra tal ataque, o rosto do líder do deserto ficou solene. Ela retirou ambas as mãos e as cruzou, em um símbolo de cruz irregular. Bang. Uma forte explosão soou quando o vapor subiu do chão, seguido pelo cheiro de ferrugem. Depois que a poeira e a areia se instalaram, a guerreira do deserto feminina não estava mais lá, apenas pedaços quebrados do sabre estavam espalhados ao redor de onde ela estava. Ou como se recebesse algum tipo de ordem, a tribo da areia imediatamente virou as costas e fugiu, não se demorando nem um pouco.
Eles recuaram rapidamente e no espaço de algumas respirações, ninguém da tribo de areia pôde ser visto. Apenas rastros apressados dos camelos permaneceram. É o nosso senhor. Ele está aqui, Aleri gritou, enquanto o assassino e outros membros soltavam um suspiro de alívio. Vocês estão atrasados. Um gigante braço metálico alcançou a lança enquanto seu dono falava em voz alta. Ele tinha cabelo vermelho encaracolado e um unibrow prateado. A expressão em seu rosto era extremamente dura, exigindo respeito e intimidação. Em nossas desculpas, Lord Rogero. Havia algumas circunstâncias na estrada. O rosto do assassino ficou ligeiramente pálido e falou com uma voz suave. Além disso, obrigado por nos salvar, meu senhor. Os olhos de Aleri mantinham um tom de adorno, mas Rogero não se importava nem um pouco. Você, bando de criaturas inúteis. Uma questão tão simples e você já não pode lidar com isso. Além disso, o olhar de Rogero parecia deslumbrante para Aleri, enquanto ele olhava do rosto dela para a barriga dela, fazendo-a ficar vermelha. Você estava sendo seguido e ninguém sabia disso. Seu grupo de tolos. Raiva começou a substituir o olhar perplexo em Rogero. HN. Seguido. De jeito nenhum, eu. A bruxa fêmea olhou inexpressiva para a lança apontada para ela, sentindo-se boquiaberta. Logo depois, ela ficou aturdida ao olhar para as mãos. A pele branca de jade original agora estava coberta de tumores espessos cheios de pus. Quando esses tumores irromperam, isso a fez gemer alto. Se fumaça branca subia do corpo da feiticeira, e seus gritos de gelar o sangue atingiram o medo no coração dos outros. Quando a fumaça se dissipou, a feiticeira não estava mais lá, mas apenas uma poça de pus deixada na areia.